Irmãos e irmãs, 21 de novembro, 34º domingo do tempo comum do ano B, festa de Cristo, Rei do Universo. Nós podemos ver esta frase de Jesus: tu dizes que eu sou Rei. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Para capturar Jesus, as autoridades recorrem a um instrumento comum entre suas armas, isto é, a mentira. Estão desesperados e precisam encontrar um meio para eliminá-lo. Os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: se deixarmos esse homem agindo assim, todos acreditarão nele, virão os romanos e destruirão o templo e toda a nação. Claro que destruindo o templo vai tocar nos interesses econômicos desta casta sacerdotal. O diário trecho evangélico, João 18, 33 a 37, nos mostra Jesus sendo julgado diante de Pilatos, descrevendo uma situação humilhante da qual se encontrou Jesus naquela ocasião, porque depois de ter sido preso no Getsêmani, amarrado, insultado, acusado, levado diante das autoridades de Jerusalém, depois foi apresentado ao procurador romano Pôncio Pilatos como alguém que atentava ao poder público, que queria se tornar rei dos judeus. Então Pilatos faz a sua investigação, o seu interrogatório dramático, e pergunta-lhe por 2 vezes se ele é o rei dos judeus. No versículo 33 e no versículo 37. Fica claro que Pilatos não vê neste homem aquele subversivo perigoso que lhe tinham apresentado. Se vê diante de um homem que ele tinha mandado prender e que é uma pessoa que o deixa embaraçado. E até se torna um processo estranho, porque mais do que o juiz interrogar o imputado, o réu, é o imputado que está interrogando o juiz. E a sentença final também não vai ser dada pelo juiz, mas vai ser dada pelo réu, Jesus. E ali nós temos a sua afirmação, que quem é da verdade escuta a minha voz. Essa é a sentença. Então Pilatos, embaraçado, perguntou: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu com outra pergunta legítima: estás dizendo isso por ti mesmo? Ou te disseram isso de mim? Com essa pergunta, Jesus quer ajudar a Pilatos a sair de uma manipulação que ele podia estar sofrendo por parte das autoridades judaicas e fazê-lo pensar com a própria cabeça: por ti mesmo? E Pilatos responde então com indignação: por acaso eu sou judeu? Ele demonstra desprezo por aquela região, por aquele povo, e Pilatos, então, com desdém responde: o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Isso deixa claro que todos estão contra Jesus, os sumos sacerdotes, isto é, aquelas autoridades religiosas, mas não só, também o povo. As autoridades veem em Jesus uma ameaça ao seu domínio sobre o povo e às vantagens que tiravam explorando aquela religião. E os que se submetem aos poderosos, a essas autoridades, veem Jesus como uma ameaça, porque pode abalar a sua segurança de estarem submetidos a elas. Todos então contra Jesus. Como diz no prólogo São João, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Recordemos que depois da multiplicação dos pães,
Se fosse essa a intenção de Jesus, poderia ter aproveitado. O povo entusiasmado pelo milagre o teria proclamado rei para derrubar o poder econômico e romano estabelecido e para poder reinstaurar o reino de Israel. Mas Jesus não entra nessa jogada. Para ele o reino é outra coisa e não se realiza certamente com a revolta, com a violência, com as forças armadas. Por isso retirou-se sozinho sobre o monte para rezar. Capítulo 6. Jesus não tem pretensões de poder. Que fizeste? Pergunta Pilatos. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Com isso, Jesus não está contrapondo um reino do céu com um reino da terra, mas ele está contrapondo um reino do poder, do domínio, da exploração e o reino do amor, da dedicação, do serviço, da fraternidade. Por isso ele vai dizer, se meu reino fosse deste mundo, se o meu reino fosse igual ao teu, Pilatos, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas Jesus não tem serviçais nem servidores. Ao contrário, é ele que se põe a serviço dos seus. Mas o meu reino não é daqui. Exclui, portanto, terminantemente no seu reino qualquer relação, mesmo que remota, a possibilidade de dominação baseadas na mentira e na exploração em vista de privilégios pessoais. Pilatos, então, ainda mais transtornado pelo homem que tem diante de si, ele diz, então tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes, eu sou rei. O texto não diz exatamente isso, porque ele diz exatamente, tu dizes que eu sou rei. É uma opinião tua. Não é tu dizes, eu sou o rei. Isso é uma construção nossa, dos tradutores. E aqui Jesus, então, trunca o discurso, não está interessado nessa discussão sobre realeza, mas está realmente focando a atenção naquilo que realmente importa. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. É algo impressionante para todos os tempos e para todos os poderosos em qualquer lugar do mundo. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Não disse quem tem a verdade, mas quem é da verdade. Porque para Jesus a verdade não é uma doutrina que se possui e que possibilita uma atitude própria do crente que pode se separar dos outros porque eu tenho a verdade e eles não têm. Mas uma atitude, quem é da verdade, é a atitude de quem se põe em sintonia com o amor criativo do Pai e se traduz em obras que comunicam vida. Não se tem a verdade, mas se faz a verdade, se é da verdade, se caminha na verdade. Estar na verdade significa ter colocado o bem humano como valor absoluto principal que orienta a vida do crente. Enquanto ter a verdade como uma doutrina é a base com a qual alguém poderia separar-se dos outros. Estar na verdade é a base para estar com os outros, para servir. Jesus coloca como condição para escutar a sua voz, estar na verdade.
se não se está na verdade, se não se coloca o valor do ser humano como absoluto, é impossível escutar a voz de Jesus. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Eis a sentença. E quem está na verdade é que escuta sua voz. É preciso orientar a vida para o bem dos outros. E este é o reino de Jesus. De outro modo, a voz de Jesus pode ser ouvida, mas não será compreendida. Pilatos é um homem do poder, poder da mentira e da violência. E esse poder não pode compreender a verdade de Deus. E por isso ele vai perguntar o que é a verdade no versículo seguinte. Ele não está no lado da verdade, não colocou o bem do ser humano como valor absoluto, mas somente o próprio bem, o próprio poder, os seus interesses e privilégios. Podemos concluir então que a solenidade de Cristo Rei quer celebrar a vitória de Cristo, ressuscitado dos mortos, sentado à direita de Deus, como prova de que o mal não vence o mundo, o mal não venceu Jesus. A presença de Cristo é força viva de paz. A força de Cristo que conduz a história em todos os momentos, mesmo quando parece que o mal vence. É essa força de Cristo que renova a coragem diante das dificuldades, diante das lutas, contra todo tipo de injustiça, diante de um mundo decaído no seguimento da idolatria e da mentira. A vida é fruto do amor e da fraternidade, é manifestação da justiça e do direito, nunca fica do lado da guerra e da morte, que são sempre sustentadas pela mentira e pela ganância. Não é por nada que se mente. Claro que esse reinado de Deus não combina com a opulência, pois esta cresce somente na medida em que expropria os pobres para acumular. Pilatos era então o instrumento para a expropriação dos pobres judeus na Palestina no tempo de Jesus, como existem os Pilatos de hoje. Jesus veio à Terra para exercer o poder que é o amor, dando testemunho da verdade. Trata-se da verdade divina, que enfim é a mensagem essencial do Evangelho. Deus é amor. Na carta de João vai concluir essa definição. E deseja estabelecer no mundo o seu reino de amor, justiça e de paz. Este é o reino do qual Jesus é o Rei e que se estende até o fim do mundo, o fim dos tempos. Jesus pede-nos para deixarmos que Ele se torne nosso Rei. Um Rei que com a sua palavra, com seu exemplo, com sua vida imolada na cruz, nos salvou. Mas não devemos esquecer que o reino de Jesus não é deste mundo. Ele só poderá dar um sentido novo à nossa vida, que tantas vezes é posta à prova, inclusive pelos nossos erros e pecados, se não seguirmos as lógicas do mundo e dos reis. Se nós nos colocarmos a serviço, como Jesus, para salvar os irmãos. Uma boa festa de Cristo, Rei do Universo, que Ele possa reinar nos nossos corações, que transformarão o mundo, que alimentarão os sonhos e que conduzirão a história. Irmãos e irmãs, estamos no último domingo litúrgico do ano B, em que percorremos o Evangelho de Marcos, na festa de Cristo, Rei do Universo, neste dia que é dedicado ao Evangelho de São João, capítulo 18, 33 a 37,
Tu o dizes, eu sou o rei. É o tema deste ano. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Para podermos capturar bem esta passagem no processo de Jesus, vamos perceber que as autoridades judaicas recorrem à arma que lhes é Irmãos e irmãs, 34º domingo do tempo comum, o último do ano litúrgico do B, nós vamos meditar o Evangelho de Marcos,